Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula comigo, Dr. Fernando Scremin. Quando a gente fala em silício, normalmente a primeira associação vem com cuidado da pele, cuidado das unhas, cuidado do cabelo, né? Mas hoje eu quero ampliar um pouco mais esse olhar. A gente olhar para o silício não apenas relacionado à estética, para a gente começar a entender uma relação importante do silício com a matriz extracelular. Então, se eu estou falando de matriz extracelular, eu estou falando de tudo que dá suporte às células. Então, a gente para de pensar só em cabelo, por exemplo, e passa a pensar em vários outros órgãos, né, outros tecidos aí do nosso organismo. Tecido ósseo, tecido articular, tecido capilar, sim, mas tudo qual for o tecido, né? Até vasos sanguíneos, eu tenho aí uma matriz extracelular que é muito importante. Então, é justamente esse caminho que eu quero mostrar para vocês hoje nessa aula. Nós vamos começar pelo cabelo, que será o nosso principal foco. Talvez não, porque vocês vão entender que a gente vai falar também de ossos, de articulações, de unha, da pele. Então, tem um detalhe muito importante. Nós não vamos falar também de qualquer silício. Por quê? Porque especificamente, né, quando eu pego a maioria dos estudos científicos, dos estudos clínicos que tem com silício, eu tenho, na verdade, estudos com o ácido ortossilícico estabilizado em colina. A gente chama ele, né, de CH de colina e o OSA. O que que é o OSA? Ácido ortossilícico. Então, uma das formas, né, e um dos ácidos ortossilícicos estabilizados por colina que a gente tem no Brasil e no mundo, tá? É o Biosil. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse ativo e entender a ciência, trazer isso para a prática clínica. Vou trazer alguns estudos de caso clínico no final dessa aula para a gente falar aí também uma linguagem mais clínica. Então, vamos começar pelo motivo que traz muitos pacientes até o consultório, que é a queda de cabelo, né? Então, Fernando, mas queda de cabelo. Gente, se o cabelo está caindo, o resto todo já desandou. Eu costumo brincar assim, né? Porque quando o cabelo está caindo, o resto já desandou. É porque está faltando nutriente no cabelo, começa a queda capilar. Ou nem sempre só queda, fragilidade capilar, miniaturização do pelo, cabelos mais quebradiços. Então, quando o paciente ele entra no consultório e diz, né, doutor, meu cabelo está caindo, a gente precisa nesse exato momento, né, antes de pensar em qualquer prescrição, eu preciso perguntar para esse paciente por quê? O meu diagnóstico vai ser baseado no porquê esse cabelo está caindo. Então, eu extrair, né, o maior número de informações possíveis, seja no exame laboratorial, seja no diagnóstico clínico, mas essa queda de cabelo ela é multifatorial. Não é só um silício, não é só uma biotina, mas tem alterações nutricionais? Tem, mas ele pode estar ligado a uma alteração hormonal, por exemplo, tireoide, ele pode estar relacionado a uma alteração metabólica, por exemplo, resistência à insulina, ele pode estar ligado a uma inflamação, que desencadeia também um processo inflamatório silencioso no bulbo capilar, com encurtamento da fase anágena, né, uma extensão da fase telógena, e isso faz com que eu tenha, por exemplo, um eflúvio telógeno por um processo inflamatório. Ou esse processo inflamatório pode se agravar tanto que vai causar uma alopecia areata, uma alopecia relacionada à autoimunidade. Pode ser uma baixa ingestão de proteína? Pode. Pode ser relacionada ao estresse? Pode. Então eu tenho uma questão aqui multifatorial. Então a gente precisa começar essa investigação, que muitas vezes o paciente diz que o cabelo está caindo, mas o que está acontecendo
Também não pode não ser queda capilar, mas pode ser um afinamento, pode ser uma fragilidade capilar, pode ser uma quebra do fio. Então, essa situação que eu descrevo aqui, quebra do fio, fragilidade, afinamento, queda capilar, são fatores totalmente diferentes. Então, antes de entendermos, né, onde o silício ou ácido ortossilícico estabilizado em colina, ou muito mais fácil a gente chamar de biozil, né? Ah, Fernando, mas é uma marca, tem outros, tem, mas o que que acontece? O processo de produção do biozil é um fator que eu vejo muito importante nesse processo de estabilização do silício. E eu vou explicar o porquê que essa estabilização é importante. Tanto que assim, o biozil ele vem na forma de esferas, né? Então, ele vem, como a gente chama farmacotecnicamente, na forma de pellets. Eu não associo ele a outro ativo, eu uso só o biozil em uma cápsula e se eu for fazer outras prescrições, eu faço outras prescrições, justamente por essa questão de estabilidade que é importante quando a gente pensa num processo onde eu estou usando silício, se ele não está estabilizado, ele tende a se segregar, ele vai se unir e vai formar um oligo elemento que não vai ser funcional, não vai ser biodisponível, certo? Então, o que está acontecendo com esse cabelo? Porque cabelo, eu digo, cabelo não é só estética, é um sinal visível que pode revelar desequilíbrios internos. Então, aqui a gente começa a ampliar o nosso raciocínio. Eu começo a olhar o cabelo como um tecido extremamente sensível ao que está acontecendo no organismo. Então, como eu já falei, uma alteração nutricional, uma alteração hormonal, uma alteração metabólica, uma alteração inflamatória, uma alteração no trato gastrointestinal. Eu coloquei só intestino, mas vamos colocar trato gastrointestinal, porque se eu tiver uma alteração de uma disbiose intestinal, se eu tiver, por exemplo, uma dificuldade de digestão de proteínas, eu vou ter uma menor biodisponibilidade de aminoácidos. E quando eu falo de aminoácidos no cuidado da saúde capilar, é importantíssimo, porque eu preciso dos aminoácidos formando a estrutura da queratina, né? Então, principalmente os aminoácidos sulfurados, metionina, cisteína, por exemplo, tá? Ah, os outros não são importantes? Também são. Até uma arginina é importantíssima na saúde capilar, para vocês terem uma ideia. Então, o estresse, né? Então, eu tenho vários fatores: envelhecimento, células senescentes, né? Tá? Então, eu tenho aqui vários fatores que são importantes. E é por isso que na abordagem funcional, nessa saúde funcional integrativa que a gente faz, eu gosto de olhar para o cabelo como um sinalizador. Às vezes aquilo que o paciente enxerga no espelho é apenas a parte visível de um desequilíbrio que está acontecendo. Então não adianta nada eu dizer assim, ó, gente, é só dar 500 miligramas de biozil todo dia para aquela paciente. É só dar 5 miligramas de biotina. Não é só isso. Eu preciso entender o terreno biológico desse paciente como um todo. Então, o biozil vai entrar como uma ferramenta, por quê? Porque muito mais do que eu falar que ele produz queratina, que ele produz colágeno, tá? O silício, ele é um sinalizador. Assim como para o meu organismo converter, né, o iodo em triiodo tironina, eu preciso do cobre, eu preciso do selênio, tá? O silício entra na matriz extracelular como um baita de um sinalizador. E não pensem na matriz extracelular só como um complemento do tecido. Pensem na matriz extracelular como um tecido vivo que vai participar de vias inflamatórias, que vai participar de processos de regeneração, certo? Então, eu preciso também olhar para esse processo como um todo.
E é importante que a gente falar que queda é diferente de quebra, que é diferente de afinamento. São três problemas diferentes. Então a gente precisa entender porque nós podemos estar diante de três situações que são completamente diferentes. Na queda do cabelo, na queda folicular, o fio ele se desprende do folículo. Então ele realmente perda do fio desde a raiz. No afinamento, nós temos uma redução progressiva do calibre do fio, o que acontece, no, por exemplo, nos processos de miniaturização. Então, o que, que é? Uma alopécia androgenética. Por exemplo, eu tenho uma miniaturização do pelo. A quebra do fio ao longo do comprimento já é outro fator, porque o fio continua implantado, mas a haste está frágil, ela se rompe, ela se quebra ao longo do comprimento. E por que que eu estou fazendo essa diferenciação? Né? Porque esse conceito será importante. Tá? Importante para quê? Para a gente encontrar estudos com o silício. Que daí vocês vão ver que os estudos clínicos, eles não vão falar só de queda de cabelo. Por quê? Porque uma das coisas que o silício faz é a reestruturação do comprimento ao longo do fio. Então, ele ajuda nesse processo de sinalização, fortalecendo a matriz extracelular, que vai dar mais pontos de ancoragem e eu diminuo, por exemplo, a fragilidade. Então, eu estou dando esses exemplos, né? Diferenciação entre queda, quebra e afinamento. Por quê? Porque o silício ele vai estar relacionado a diferentes estudos clínicos. Por exemplo, dando mais resistência, mais espessura ao cabelo. Eu não posso pegar um estudo que avaliou, por exemplo, resistência da haste e dizer para vocês que o produto tratou queda de cabelo. Porque queda de cabelo é perda do fio desde a raiz. Fernando, nunca perguntei isso para minha paciente, que ela fala que o cabelo está caindo. E eu nunca parei para olhar se tem fios, né, os velos, que são os fiozinhos, aquela pinugem que está ocorrendo um processo de miniaturização do pelo. Então, essa diferenciação é essencial para a gente que a gente consiga interpretar também as evidências científicas de forma correta. Fernando, mas por que o cabelo perde qualidade? A gente diferenciou queda, quebra e afinamento. Então, outra questão é qualidade do cabelo. E aqui, o que que a gente olha, né? Não adianta olhar só para o fio. Eu preciso olhar para haste capilar, para a estrutura de queratina, porque se eu olhar para a estrutura de queratina, eu vejo se as camadas de queratina estão tudo justinhas, certinhas, ou se estão aquele cabelo que tem frizz, por exemplo, que fica arrepiado, é porque essa película, né, essa camada de queratina aqui, tá, mais externa, está desorganizada, desestruturada. Então, grande parte da qualidade do fio do cabelo, ela é determinada quando? Durante a sua formação. Então é importante desde o folículo, tá? O crescimento vai determinar essa qualidade do cabelo. A matriz dessa celular vai determinar a qualidade do cabelo, tá? A disponibilidade nutricional vai determinar a qualidade do cabelo. O ambiente hormonal vai determinar a qualidade do cabelo. Então, mais para frente, isso daqui vai ser um ponto importante que vocês vão começar a fazer conexão entre o cabelo e a nossa discussão com o silício, tá? O ambiente hormonal aqui, ó, hormônios regulam o ciclo capilar, o crescimento e a qualidade do fio. Por exemplo, sabe um hormônio que mais regula? Provavelmente vocês vão dizer dihidrotestosterona, DHT. Não.
Um dos hormônios que mais regula é o T3. O T3 é um dos que mais regula o crescimento capilar. A dihidrotestosterona vai regular o quê? Vai regular o crescimento. Então, pode ter miniaturização do pelo por causa do DHT. Mas a qualidade do fio, para vocês terem uma ideia, o T3 é um dos hormônios que mais influencia. Influencia por quê? Porque pensa no cabelo como uma célula de multiplicação rápida, crescimento rápido. Precisa de uma base energética muito forte. Tem uma coisa aqui no cabelo que a gente chama de ring fire, anel de fogo. Mitocôndria é o que mais tem no bulbo capilar. Então, muitas vezes, o que que acontece? Eu tenho que pensar em toda a estrutura, mas aqui, ó, a matriz extracelular é quem fornece suporte estrutural e sinalização para o ciclo capilar e a integridade do folículo. Aqui entra o silício, entra o biozil. Fernando, e o que que eu devo investigar na abordagem funcional? Folículo piloso, como eu falei, ele é uma estrutura biologicamente muito ativa. A gente tem fase anágena, catágena e telógena, certo? Que acontece? A maior fase é a fase anágena, que é a fase mais ativa, a fase que demanda mais nutrientes, a fase que demanda mais energia. Então, quando eu penso em fazer uma abordagem funcional integrativa, eu gosto de organizar essas investigações, essa análise clínica em eixos. Então, eu preciso avaliar primeiro status nutricional. Porque se tem deficiência de ferro, se tem deficiência de proteína, aminoácidos, se falta micronutrientes como a biotina, por exemplo, zinco, isso pode comprometer a homeostase folicular. A gente precisa olhar para os hormônios tireoidianos, principalmente. T3, T4 livre, TSH. TSH não é o hormônio, mas é o sinalizador da produção do T4, que é o pró-hormônio que vai levar à produção do T3. Eu preciso entender principalmente também o ambiente hormonal. Como é que está o DHT? Como é que está a testosterona? Como é que está a predominância estrogênica? Então eu preciso entender também o ambiente hormonal, principalmente se tem suspeita de miniaturização dos pelos. Vou olhar metabolismo? Vou, resistência à insulina, glicose, insulina, triglicerídeos, um HDL. Quando eu faço a relação triglicerídeo-HDL, eu consigo ver também uma certa relevância para a resistência à insulina. Não é só para a saúde cardíaca. Inflamação, avaliar um PCR, por exemplo, uma ferritina alta como um marcador inflamatório. Isso tudo entra nessa equação. Eu preciso avaliar o intestino, a saúde gastrointestinal como um todo, porque absorção de nutrientes, biodisponibilidade de nutrientes. Se o intestino está podre, não está aproveitando nutrientes. Então, o que eu quero mostrar com esse slide é que não existe um único exame para queda de cabelo. A gente precisa formular uma hipótese a partir da anamnese, do padrão da queda de cabelo. Fernando, mas eu não sou tricologista, eu não sou dermatologista. Como um bom profissional da área da saúde funcional integrativa, eu preciso pelo menos entender o básico sobre isso
eu posso encaminhar para um profissional especializado, mas eu tenho que entender que o cabelo é um sinal visível, que existe um mecanismo alterado. Esse mecanismo alterado altera a biologia folicular. Só que essa alteração da biologia folicular pode estar ligada a outro sistema, a outro órgão, e que muitas vezes a gente não olha. Tá, Fernando, mas onde entra o silício? A gente já falou ferro, zinco, aminoácidos, né, da proteína, biotina, vitamina D. Isso já acaba fazendo muito parte do nosso raciocínio, né, clínico, mas a gente acaba esquecendo muito disso daqui, ó, do silício. E não só para a saúde capilar. Pensa em matriz extracelular. Hoje, muitos dos nossos problemas estão relacionados à fáscia. E não é só fascite plantar por causa da corrida, por exemplo. A nossa face está prejudicada, está debilitada, porque a matriz extracelular está prejudicada. Então, eu preciso, muitas vezes, do elemento silício, não só para a saúde capilar, mas para a saúde de forma geral. Tá? Então, atenção na prática clínica para o silício. Aqui é a primeira virada da nossa conversa, tá? Porque o interesse no silício não está simplesmente em colocar mais um mineral dentro da fórmula. Até porque para mim ele tem que ir sozinho separado. Ah, Fernando, mas eu já vi fórmula tua com silício. Mas a gente vai estudando, vai aprendendo, vai modificando. Hoje mesmo eu peguei de uma prescritora que mandou um print de um slide perguntando: Fernando, mas hidrocortisona com T3 e T4, com vitamina D, tudo numa fórmula, tudo junto. Eu disse: primeiro, vamos separar essa hidrocortisona. Não é porque eu tomo tudo de manhã que pode estar tudo junto. Vamos separar esse T3 e T4. Vamos tirar essa vitamina D para tomar após o almoço. Vamos melhorar a bioquímica, modificando a posologia. Então tem muitas coisas que assim a gente vai aprendendo ao longo do tempo e o silício é uma delas, tá? Eu hoje entendi todo o processo e entendi que o silício, por exemplo, seria ideal eu suplementar à parte um silício estabilizado em colina, como é o Biosil, tá? Então o interesse está na relação também que eu tenho do Biosil com a organização, com a homeostase do tecido conjuntivo. Por que tecido conjuntivo? Matriz extracelular. No tecido conjuntivo eu tenho como principal célula o fibroblasto, mas eu tenho tecido formando esse tecido, fibras de colágeno, fibra de elastina, proteoglicanos. Então, quando eu penso em tecido conjuntivo, isso é muito interessante para nós, porque o folículo piloso ele não está solto no tecido, ele está inserido em um microambiente que é rico em matriz extracelular, rico em colágeno, rico em proteoglicanos, rico em outros componentes que participam da arquitetura e, tá? O mais importante para mim aqui, ó, escuta, sinalização desse tecido. O silício ele pode entrar também com uma ação anti-inflamatória no tecido. Por quê? Porque ele é um controlador da sinalização desse tecido. Então, quando a gente discute silício, eu não quero que vocês pensem apenas em um mineral para o cabelo. Eu quero que vocês comecem a pensar em uma estrutura, uma matriz extracelular de qualidade, tá? E quando eu digo silício,
A gente não pode usar qualquer silício. Vou mostrar silicato, vou falar para vocês sobre isso. Mas não é qualquer silício. Porque o que acontece? Na química, a gente não pode, vou repor silício. Qual é o silício? Porque do ponto de vista químico, existem diferentes formas de silício. E eles não apresentam necessariamente o mesmo comportamento no organismo. Inclusive, podem ser tóxicos. Podem não ter efeito biológico nenhum. Estou tomando silício para nada. Por quê? Porque a principal pergunta que deve ser feita aqui é: qual a sua estabilidade? E também, se ele é estável, qual a sua biodisponibilidade? Isso torna super relevante a escolha do silício. E mais uma vez, quando eu pego estudos clínicos, eles estão especificando um tipo de ácido ortossilícico estabilizado em colina. E a gente acha que eu posso, vamos dizer assim, né, generalizar. Esses dias eu estava conversando com, né, uma pessoa, daí a pessoa assim, Fernando Scremin, eu conheci outro Fernando Scremin que trabalhava na Unisul, que é uma universidade aqui do sul de Santa Catarina, aonde eu me formei e aonde eu também trabalhei, né? E daí ele disse, nossa, que coincidência. Só que são coisas totalmente diferentes. Ácido ortossilícico estabilizado em colina. Tem outros no mercado? Tem, mas que intensificam os estudos, que direcionam os estudos, tá? Eu vou direcionar para o Biozil, certo? Então, aqui a gente entra num ponto também que é importante, um elemento esquecido na prática clínica. Nós estamos acostumados a pensar em micronutrientes. Quem é que pensa em silício? Zinco, magnésio, cobre, ferro, certo? Daí alguém vai pensar em manganês, vai pensar em outros elementos, vai pensar num silício. O silício, né, o interesse biológico que eu tenho nele está voltado, mais uma vez, diretamente à organização do tecido conjuntivo. Só que quando eu falo em tecido conjuntivo, pensa aqui comigo, ó, pensa. Um dos principais pontos de interesse é a matriz extracelular. Nessa matriz extracelular eu encontro colágeno, elastina, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, que são componentes fundamentais para a arquitetura e para as propriedades mecânicas dos tecidos. A minha pele tem elasticidade, que eu puxo e ela volta para o lugar, por quê? Por causa justamente do tecido conjuntivo, dessa matriz extracelular. E é justamente nessa biologia que o silício vem sendo estudado. Existem evidências experimentais, clínicas, que relacionam o silício com metabolismo do colágeno e com a organização da matriz extracelular. Isso que é o mais importante. Não é que ele participa só da síntese de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos. Ele também está relacionado à qualidade, resistência, integridade do tecido conjuntivo. E, gente, olha, não é para pensar no silício só como mais um mineral. Eu preciso enxergar que ele está envolvido em toda a integridade estrutural dos tecidos. Todo tecido que tem como base de suporte tecido conjuntivo, eu vou ter o silício envolvido. Fernando, então, a próxima pergunta é quase que automática, né? Em quais tecidos do organismo
essa discussão sobre o silício pode ter relevância. O que vocês acham? Todo tecido que tem suporte, pele, cabelo, unha, vaso sanguíneo, ossos, cartilagem, tendões. A matriz extracelular como um componente essencial do tecido conjuntivo, tudo que recebe suporte de tecido conjuntivo, a presença do silício é importante. Então, quando a gente olha para o organismo, a gente percebe que a matriz extracelular está em praticamente todo o nosso corpo. E elas compartilham uma coisa que é comum. Todos esses órgãos dependem em diferentes proporções de uma matriz extracelular organizada. Qual é a maior massa do tecido ósseo? É cálcio ou é colágeno? Ou é matriz extracelular? Qual é a maior massa da cartilagem? Matriz extracelular. Qual é a massa dos tendões, dos ligamentos? Matriz extracelular. Qual é a camada mais espessa? É a epiderme ou é a derme? A derme. Matriz extracelular. Cabelo. Ah, é queratina. Queratina tem também matriz extracelular. Unha, queratina, mas tem matriz extracelular. O suporte e a integridade, a elasticidade dos vasos sanguíneos se dão pela matriz extracelular. Então, o silício é estrutural e funcionalmente importante para o tecido conjuntivo presente em todo o nosso corpo. Tá, Fernando, qual é o problema então? Silício não é uma única coisa. Existem diferentes formas químicas de silício e eles não têm o mesmo comportamento no nosso organismo. Eu tenho o silício elementar, baixa solubilidade, baixa biodisponibilidade, os silicatos que são encontrados nas rochas, né? A sílica, que a gente usa, por exemplo, para absorver a umidade do ambiente, do pote que tem as cápsulas, por exemplo. O ácido silícico, que é uma forma solúvel, mais instável, ela tende a se polimerizar. O ácido ortossilícico, esse é o que é biologicamente biodisponível. Só que existe uma tendência deles também de polimerizar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso de um ácido ortossilícico, o OSA, estável. Como é que eu deixo ele estável? Eu faço uma ligação dele com a colina, tá? Então aqui, ó, tá o OSA, né, que é a forma mais biodisponível de silício. Só que quando eu dou ele em altas doses, por exemplo, ele tende a se ligar. Então o OSA é mais solúvel em água, tem melhor absorção intestinal, justamente por essa questão da solubilidade. Ele tem uma boa distribuição sistêmica, é um desenvolvedor, tá? Aqui ficou devedor, é um desenvolvedor da matriz dessa celular. Ele é super seguro. O grande problema aqui é que ele pode formar essas estruturas de aglomeração, né? Então ele vai se ligar, ele vai formar isso daqui, ó. Ele vai formar polímeros ou oligômeros. Só que quanto maior a cadeia, menor a sua solubilidade. E com isso eu tenho menor biodisponibilidade, menor efeito intestinal, biológico. Então, menor absorção intestinal, menor solubilidade. Então, um grande desafio, eu posso até ter o OSA, o ácido ortossilícico, que é a forma monomérica, solúvel, biodisponível.
Só que quando ele entra em contato com a água do trato gastrointestinal, por exemplo, para se dissolver, ele tende a formar esses polímeros, esses oligômeros, e isso faz com que ele se torne menos estável. Como é que eu posso melhorar isso? Melhorando a estabilidade. Para isso a gente usa tecnologia. Tecnologia do que? O biozil é estabilizado com a colina. Então, o ácido ortossilícico estabilizado por colina que vai entregar o silício na forma que o organismo realmente aproveita. Então, gente, não dá para usar qualquer silício, tá? Fernando, tem um silício quelato, tem um ácido ortossilícico estabilizado que com colina de outra marca, tá? O que eu estou trazendo para vocês não é que eu queira, né? Vamos botar aí, né? Queira vender o Biozil. Mas lembra que eu trago para vocês só coisas que eu acredito. É muito bonito falar de silício, falar de silício, falar de silício e não dizer qual silício utilizar. Com o Biozil, eu não tenho os agregados. Sem estabilização, vai formar polimerização. Com o Biozil, como eu tenho a ligação dele a uma colina, eu torno essa molécula mais estável. Então, silício na matriz extracelular, o elo que conecta tudo. Aqui acontece a primeira mudança conceitual da nossa aula, da nossa palestra, que é eu tenho a biodisponibilidade. Por quê? Porque eu fiz a estabilização do ácido ortossilícico com colina. Então, se ela está biodisponível, ela vai agir na matriz dessa celular. Fernando, como é que ela vai agir? Como um sinalizador. Como assim? Ele não é uma fonte de aminoácidos. Ele não é uma fonte de vitamina C. Ele é o silício. E o silício no nosso corpo, ele faz com que ocorra a sinalização. Quando eu tenho uma sinalização, eu aumento a atividade do fibroblasto, aumentando a produção de colágeno, proteoglicanos, elastina. Só que não me adianta muita coisa eu só ter o sinal, se eu não tiver matéria-prima para produzir esses elementos. Então, muitas vezes eu vou precisar de vitamina C, vou precisar dos aminoácidos. Não é só os essenciais, eu preciso dos não essenciais aqui também. Então, daqui a pouco eu estou usando um peptídeo de colágeno, um colagenil, um verisol, um peptan, tá? Estou usando um peptídeo de colágeno e estou usando o sinalizador. Quem que é o sinalizador? O biozil, certo? E isso vai recuperar a matriz. Então, uma matriz íntegra gera suporte estrutural, gera resistência, gera aqui, ó. Isso é fantástico. Comunicação celular. O silício, como cuida da matriz e eu tenho uma matriz íntegra, eu tenho uma melhor comunicação entre as células. Então, da química, eu levo à clínica. A matriz é o elo que precisa para cuidar da saúde, não só da pele, do cabelo, das unhas, das articulações, da mobilidade, da saúde óssea, da saúde intestinal. O silício melhora a reepitelização do intestino. Então, o intestino inflamado está com epitélio aberto. Houve uma ruptura do epitélio.
As isonolinas que mantinham juntas perderam a função. Quando eu entro com silício, o silício ele vai ser um sinalizador para recuperar essa estrutura. Então, esse é um ponto forte. Então, não é só o cabelo. Eu saio do cabelo e entro na matriz extracelular. Aqui eu tenho matriz extracelular que vai cuidar do folículo, da haste do cabelo, mas eu tenho também a derme, que vai ser sustentada através da matriz extracelular, colágeno, elastina, proteoglicanos, glicoproteínas da matriz. Eu tenho osso, uma matriz orgânica, um colágeno tipo 1, mineralizado. Sim, eu tenho hidroxiapatita aqui, mas eu tenho os osteoblastos produzindo uma matriz orgânica. E a cartilagem, que eu tenho lá um colágeno tipo 2 proteoglicanos, que vão dar essa resistência. Então, todos os tecidos dependem de uma matriz extracelular saudável. Quem que faz a sinalização? Silício, biosil, para fazer essa sinalização. A gente falou na aula, na última aula que eu dei presencial, né, que eu dei para vocês presencial, a última foi um link, né, de gravação. Penúltima aula, falei muito de matriz celular, porque a gente estava falando da saúde da cartilagem. Mas vocês devem lembrar, o que que forma a matriz celular? Colágeno, elastina, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas estruturais. Em nenhum momento o silício vai ser produtor, mas ele é um baita de um sinalizador para a produção. Eu preciso dele, certo? E daqui está a fábrica, ó, quem produz fibroblasto. Fibroblasto é quem produz a matriz. O fibroblasto faz a síntese e remodelamento de colágeno, elastina, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas. Quem ajuda na sinalização? Silício, biosil. Tá? Então, essa é a mensagem principal quando a gente fala do silício como um sinalizador. Então, o silício e a síntese de colágeno. O biosil ele atua em vias associadas à produção de colágeno. Então, o silício estimula o fibroblasto, aumenta a proliferação das células, aumenta a atividade metabólica, aumenta a expressão gênica. Quando eu tenho aumento da expressão gênica da atividade metabólica, eu aumento a ativação de genes, que eu vou aumentar a expressão e produção do colágeno tipo 1. O biosil melhora, além da síntese, a organização do colágeno. Por quê? Porque ele participa de reações de hidroxilação, formação do protocolágeno. Aqui entra, por exemplo, vitamina C, mas o silício funciona como um sinalizador. Então, o biosil contribui para a produção de colágeno por meio de estímulo ao fibroblasto e ativação das vias chaves de síntese. Uma matriz extracelular mais estruturada e funcional, mais resistência, mais elasticidade, maior qualidade tecidual. Fernando, então diminui as rugas, as linhas de expressão, vai ajudar porque vai fortalecer a matriz extracelular. Só que é claro, eu preciso, como eu falei, da matéria-prima, prolina, glicina, lisina. Eu preciso da atividade de hidroxilases, por exemplo, a prolil-hidroxilase, que doa uma hidroxiprolina-prolina, que forma 4-hidroxiprolina. Isso faz parte da estrutura.
Aqui entra, por exemplo, a importância da vitamina C, porque a lisil e a prolil são enzimas que precisam oxida a lisina, a lisina, para formar ligações cruzadas, que vai dar maior estabilidade à fibra de colágeno. Só que aonde que entra aqui o biosil? Nas etapas de sinalização. Sinalização. Então, o conceito central dessa aula, dessa palestra, não é só, né, que o biosil ele vai participar, o ácido ortossilícico estabilizado em colina, não vai só para o cabelo. A gente já falou, ele vai participar do folículo, vai participar da pele, uma pele rica em colágeno, elastina e proteoglicanos, vai participar da queratina, porque a queratina tem a matriz que sustenta a unha, vai participar da saúde óssea, vai participar da saúde da cartilagem. Fernando, tem estudos clínicos que mostram esse trabalho, tá? Em relação ao uso do ácido ortossilícico estabilizado em colina, do Biosil? Tem, tem vários estudos que mostram melhora da espessura, melhora da resistência, melhora da elasticidade, menor quebra, melhor qualidade da haste. Não é apenas cair menos, é melhorar a qualidade da estrutura folicular. Aqui é um estudo clínico, mulheres de 18 a 65 anos, cabelos finos, 9 meses de acompanhamento, foi feita a randomização, tá? No estudo placebo e o Biosil, tá? Então, controlado por placebo, 10 miligramas de silício por dia, tá? 10 miligramas de silício por dia, silício elementar. Não quer dizer que eu vou usar 10 miligramas do Biosil. Lembra que ele está estabilizado em colina, certo? Então não é só 10 miligramas de silício. 10 miligramas de silício elementar. Na forma de Biosil, depois eu vou falar para vocês, vou mostrar ali como prescrever, tá? Mas eu tenho ali 500 miligramas, próximo de 500 miligramas do Biosil. 0 semanas, 18 semanas, 36 semanas que foi feita a avaliação final. O que foi visto? Elasticidade, placebo menos 11. O ácido ortossilícico estabilizado por colina, menos 4,52. Ah, Fernando, mas não foi resultado positivo. Foi, sim. Eu tive um resultado aqui de 6,4% melhor que placebo. Uma diferença significativa entre os grupos. Carga de ruptura, um teste de tração. Placebo menos 10, menos 2. Vamos botar aí 8,6%. Significante. Área da secção transversal. Análise do fio. Mais 12%, menos 1,6%. Então, após 36 semanas, o ácido ortossilícico estabilizado em colina, no caso, o Biosil, promoveu melhora significativa das propriedades mecânicas do fio, elasticidade, carga de ruptura e aumento significativo da área de secção transversal, indicando um fio mais espesso e estruturalmente mais forte. Isso não, eu não posso afirmar que diminuiu a queda de cabelo, mas o estudo mostra que se ele está mais espesso, estruturalmente mais forte, por consequência, pode ter diminuído a queda de cabelo. Então, o Biosil não substitui um diagnóstico etiológico da alopécia. Fernando, o que tu quer dizer com isso? Ele é uma estratégia de suporte estrutural. Se a pessoa tiver problema de hipotiroidismo, só o Biosil vai resolver? Não. Eu preciso tratar o terreno biológico também, tá?
Do cabelo para pele e unhas. Cabelo ruim normalmente tem unha frágil, tem uma pele alterada, né? É consciência? Não, é alteração sistêmica da qualidade do tecido conjuntivo. Ele está perguntando, mas eu estou afirmando isso. É uma alteração sistêmica. O estudo do Biozil, mais uma vez, tá? 10 miligramas de ácido ortossilícico, no caso do silício elementar, comparado com o placebo. Tá aqui a referência do estudo. O que foi visto, né? Microrrelevo da pele, que é parâmetro de rugosidade, certo? Então, rugosidade total, rugosidade média e rugosidade máxima. Em ambos, teve resultado significativamente positivo. Após 20 semanas com Biosil, proporcionou melhora significativa dos parâmetros de rugosidade da pele em comparação ao placebo. E eles estão falando só no uso do Biosil, sem usar outras estratégias. Imagina, com tudo que a gente tem na medicina funcional integrativa, se a gente não consegue. Mais estudos aqui relacionados às propriedades mecânicas da pele e das unhas. Da pele a gente já viu, fragilidade nas unhas, diferença significativa do antes e após 20 semanas, tá? Placebo e o Biosil. Força necessária para dobrar e quebrar as unhas aumentou significativamente, de 16 para 20,4, tá? Então eu precisaria de muito mais força para quebrar a unha. Sabe aquela unha lascada? Fator importante: o osso não é apenas cálcio. Cálcio é essencial, mas sozinho não forma osso saudável. A gente tem a matriz orgânica, já falei, né? Colágeno tipo 1, e depois a gente tem a hidroxiapatita, que é a mineralização. Mas um não existe sem o outro. Só com matriz orgânica eu tenho um tecido mole. Só com mineralização eu tenho um tecido que se esfarela, poroso, quebradiço. Então, eu preciso cuidar também da matriz orgânica. Aqui o estudo mostrando, né, a questão da formação óssea, mulheres com osteopenia, osteoporose, associada a cálcio e vitamina D. Aumento de 15% na concentração de PIMP, tá? Procolágeno tipo 1 N-terminal propeptídeo, que é o colágeno que forma osso, que é o marcador da síntese de colágeno tipo 1, proveniente da matriz óssea. Então, mostrou aí que aumentou em aproximadamente 15% a concentração do PIP. Na osteoartrite, melhorando a saúde da cartilagem, tá? Escalas de Vollmeck para dor, rigidez, função física, né? Avaliação de alguns biomarcadores também. Na escala de dor, quando eu falo, né, teve menos dor quando comparado com o placebo, menos rigidez matinal quando comparado com o placebo, menos redução da função física, né? Então, na escala Vollmeck total, ele teve uma melhora significativa aí, né, em relação à diminuição dos sintomas ou diminuição, né, e melhora da performance física. Nos marcadores também, ó, menos, né, diminuiu aí, menor aumento, né, versus o placebo, tá? Do CTX2, que é um telopeptídeo do colágeno tipo 2, um biomarcador associado à degradação do colágeno da cartilagem. Então, Biosil na prescrição funcional. Como é que eu prescrevo, Fernando? Não existe protocolo sem diagnóstico. Então, eu preciso entender mais do paciente, né? Não é só prescrever o Biosil. Então, aqui é um caso clínico, por exemplo, né? Aonde lá eu vou avaliar um hemograma, eu vou avaliar uma função tireoidiana, anti-TPO ok, T3 livre ok, T4 livre acima de 0,9 ok, TSH baixinho, né? Parte de hormônios ok,
Mas o que eu vejo é um ferro sérico baixo, uma ferritina baixa, uma saturação de transferrina baixa, uma vitamina D baixa. Opa, então não é só o silício, mas eu posso entrar com outros nutrientes que seriam importantes. Provavelmente, não falei, né? Mas aqui, ó, mulher 34 anos, queixa principal, queda difusa, afinamento capilar, unhas frágeis, cansaço, redução da disposição, sem alteração tireoidiana prévia, só que um detalhe importante: tirzepatida, iniciada há 4 meses para controle do peso. Então, ela provavelmente está com um eflúvio telógeno, pós perda ponderal rápida, pós perda de peso rápida. Como é que eu posso melhorar isso? Suplementando um ferro. Vou dar uma colina, uma biotina, vitaminas do complexo B de forma geral, uma arginina que melhora a circulação do folículo. Vou dar peptídeos de colágeno. Vou dar vitamina C. Fernando, mas por quê? Melhora da matriz extracelular. Vou dar um Maria Rocha Mix Right e vou dar um Biozil 520 miligramas. Essa é a dose, estava tentando lembrar, eu achava que é 590. 520 miligramas, uma cápsula ao dia. Um eflúvio, por exemplo, uma fragilidade capilar, posso usar essa suplementação. Caso clínico 2, mulher 48 anos, afinamento capilar difuso, perdendo elasticidade, unhas frágeis quebradiças, perimenopausa. Opa, tenho alteração hormonal, sono não reparador, perda de massa magra, ganho de gordura abdominal. Essa é um paciente que a gente fala que é multitecidual, né? Cabelo, pele e unhas. Mas na verdade o que nós vamos precisar ajustar aqui é a parte hormonal também. Então, quando eu pego, né, esse caso aqui, eu não vou conseguir ajustar só com silício, só com suplementação. Eu preciso trazer o equilíbrio. Mesma coisa quando eu penso nessa saúde estrutural anti-aging. Eu preciso melhorar mais uma vez a matriz extracelular. Mesma coisa, mulher 48 anos, perimenopausa. O que eu posso fazer para essa mulher? Aqui, mulher 62 anos. Depois eu vou compartilhar tudo isso daqui com vocês, tá? Só conversar com a Maria amanhã que ela manda o PDF para vocês. Para quem está no meu Instituto de Prescrição Funcional, vai assistir a aula e vai baixar o PDF já direto lá na plataforma do IPF. Para quem não sabe o que é o IPF ainda, é a minha plataforma de ensino. Todas as minhas aulas, as mais antigas até as recentes, estão lá. Então, é um Netflix da saúde. Vocês conseguem assistir tudo. O que eu preciso fazer nessa mulher? Matriz extracelular, Biozil, um colágeno. Aqui eu estou usando um peptídeo de colágeno tipo 1, o Colicis. Vou usar uma vitamina C para tomar junto com colágeno. Vou usar um Mixrite para suporte proteico. Eu posso melhorar o eixo mineral ósseo, o coact, o osteosil. Coact é uma forma de um mineral, de um cálcio, tá? Ligado a aminoácidos, bem bacana. O osteosil é um modulador ósseo também. Vou usar a vitamina D, vou usar a vitamina K2. Vou fazer uma avaliação individualizada do eixo hormonal. Vou prestar mais atenção na digestão e absorção. Paciente 40 a mais já está com a digestão ruim. Vou lá, dou um cloridato de betaína. Por quê?
Todos os minerais acabam dependendo da acidez do estômago para melhorar a biodisponibilidade e a absorção intestinal, certo? Então, aí uma sugestão. Biosil, 520 miligramas de biosil, que é diferente de 520 miligramas de silício elementar, tá? Esses 520 miligramas tem silício e tem colina. Aqui vai dar aproximadamente 10 miligramas de silício elementar. Como eu falei, ele vem em pellet, então eu não posso triturar ele para misturar com outras matérias-primas. Eu vou usar ele separadamente em uma única cápsula, uma única dose ao dia. Então, lembrem, não é qualquer silício. Biosil, a gente começou falando de cabelo, terminando de falando de estrutura que sustenta diferentes tipos de tecidos do nosso organismo, certo? Então, como eu sempre gosto de terminar pontualmente as minhas aulas, né? Então, 1 hora e 2 minutos exatos de aula, tem gente aprendendo o que você não sabe. Conhecimento muda a forma como você prescreve, certo? Então, fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês devem estar olhando, né? O Fernando mudou o visual, tá? Tô de barba agora, né? Eu tenho que fazer as fotinhos novas para usar nos slides. Cabelinho tá diferente também, né? A gente precisa dar umas renovadas de vez em quando, né? Então, tá aí, certo? Qualquer dúvida, só perguntar lá nos grupos de WhatsApp que a gente vai respondendo vocês. Espero que tenham gostado demais essa aula. Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos aí na próxima aula. Até mais!